Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui diante da câmera, procurando preparar e trazer para vocês mais uma porção da palavra de Deus, mais uma reflexão. É bem difícil, a gente começa a estudar, a gente ora e pede a Deus para falar o nosso coração e nos dê condição de transmitir. É bem difícil, porque isso é um testemunho. A gente, quando prega a palavra de Deus, a gente, quando anuncia a palavra de Deus, seja para crentes ou para não crentes, nós estamos dando um testemunho. O testemunho é uma coisa muito difícil. E eu quero falar com você nesta noite sobre isso, sobre testemunho. O texto que eu escolhi é Josué capítulo 22, no versículo 10 e no versículo 34. São os textos que a gente vai ler e a gente vai comentar sobre tudo o que acontece, todo esse episódio entre o versículo 10 e o versículo 34. Josué 22, 10 e 34. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós estamos aqui com essa missão, Senhor, de levar a Tua palavra, de, Senhor, transmitir aquilo que é bênção para a nossa vida, com o desejo de que seja bênção na vida dos Teus servos também, e de algum visitante que for alcançado por essa mensagem. Por isso, Pai, nós rogamos, ilumina o entendimento do Teu povo, e nos capacite, Pai, para dar esse testemunho, e para que esse testemunho chegue a cada coração, a cada vida, de uma forma em que o Senhor esteja iluminando o entendimento, trabalhando poderosamente e abençoando a cada um. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Josué 22, 10. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Versículo 34. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram, é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Palavra do Senhor. Testemunho. Uma coisa muito importante. Bom, o que está acontecendo aqui é o seguinte: a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, quando eles chegaram ali, vindo do deserto, aquela viagem longa de 40 anos, e chegaram ali às margens, à beira do Rio Jordão, para atravessar, enfrentar Jericó e tomar posse da terra, essas duas tribos e meia foram falar com Josué e disseram, Moisés nos prometeu que essa terra do lado de cá do Jordão seria a nossa. E a gente está querendo que você nos dê essa terra por posse agora. E o Josué falou assim, olha, vocês vão ter, a promessa vai se cumprir, mas primeiro vocês têm que entrar com a gente lá na terra, atravessar o Jordão, enfrentar Jericó e outros inimigos, para que todo o povo possa tomar posse. Quando todos estiverem tomado posse, vocês vão entrar, voltar e tomar posse dessa terra aqui. Bom, aqui nesse episódio eles estão de volta, já tinha... a posse tinha acontecido, todo o povo de Israel já estava lá dentro de Canaã, e eles agora estão de volta. E estabelecendo-se ali as margens do Jordão, eles então resolvem fazer um altar, diz aqui a palavra de Deus. E foi um altar grande e vistoso, ou seja, foi uma coisa que chamou a atenção. As pessoas que passassem de longe iam ver aquele altar, certamente que aquilo causou comentários. Tanto foi que as outras tribos, as pessoas de outras tribos tomaram conhecimento desse altar, e os líderes também tomaram conhecimento e vieram inquirir a eles a respeito daquele altar, o porquê daquele altar. É muito importante, meus irmãos, como a gente leu lá no versículo 34, aquelas duas tribos chamaram aquele altar de testemunho. Meu querido e minha querida, o testemunho do crente tem que chamar a atenção. O Senhor não nos fez para ser um sal que não salga. Ele diz isso lá em Mateus, no capítulo 5. Ele não nos fez para ser uma luz que não ilumina. A luz que a gente tem, que foi dada a nós, e que nós fomos transformados em luz pelo Senhor, ela tem que fazer diferença. Ela tem que chamar a atenção. O sal que nós somos, que Deus nos transformou nesse sal, ele tem que dar o sabor que Deus quer que seja dado, E a gente precisa de chamar a atenção. O Senhor disse lá em Atos, no capítulo 1, quando ele responde aquelas pessoas que estão perguntando sobre o reino de Israel, ele fala, vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a primeira coisa, o testemunho, ele deve chamar a atenção. Eu te pergunto, o testemunho que você dá tem chamado a atenção? As coisas que você fala, as coisas que você faz, tem chamado a atenção? A segunda coisa, o testemunho, ele traz comunhão.
o testemunho traz comunhão. O Senhor disse, né, na sua Escritura Sagrada, de várias maneiras, né, o salmista fala, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, né, o óleo precioso, a unção sobre o sacerdote, né, a vida e a bênção do Senhor para sempre, conforme os montes de Hermon, o orvalho que ele tem. Meu querido e minha querida, o testemunho que eu e você damos tem que trazer comunhão, tem que fazer as pessoas se unirem, tem que fazer com que nós nos unamos a essas pessoas. Como eu disse outro dia, nós não somos salvos, né, para viver individualmente, nós somos salvos individualmente para poder viver em grupo, como povo. Nós somos uma nação, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, Ele estabeleceu assim, então nós precisamos atentar para isso. Aqui dentro desse texto que nós acabamos de ler, né, os versículos seguintes vão nos mostrar que aquelas pessoas de outras tribos ficaram preocupadas e vieram indagar aqui a tribo de Gade, a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés. Por que daquele altar? Parecia que eles estavam se rebelando contra Deus, parecia que a coisa era ruim e eles vieram para pelejar contra essas duas tribos e meia se eles realmente estivessem fazendo aquilo que era ruim. Mas quando eles chegaram e indagaram e questionaram, aquelas duas tribos e meia responderam, não, de maneira nenhuma. A gente não vai fazer um outro altar, porque já existe um altar, é determinação de Deus, é naquele altar que tem que ser prestado culto, nós não vamos criar um outro altar. Não, de maneira nenhuma. Um outro lugar de adoração que não seja aquele determinado por Deus. Também tem as pessoas que Deus escolheu para poder exercer essa adoração, liderarem o povo na adoração. Não vamos levantar outras pessoas, de maneira nenhuma. Nós vamos nos sujeitar àquilo que Deus determinou. Esse altar que está aqui é só para que no futuro, quando os nossos filhos e os vossos filhos, né, se encontrarem, não vai haver aquela dúvida. Nós estamos da além do Jordão e os filhos de vocês estão lá, então não há comunhão, né? Vocês não são povo de Deus igual a gente é, vocês não têm o mesmo Deus que a gente tem. Não, esse altar é justamente para mostrar que nós que estamos aqui do lado de cá do Jordão, somos povo de Deus igual a vocês que estão do outro lado. Esse altar é um testemunho de que nós somos um povo só. Hoje também é assim, meu irmão, nós somos a igreja do Senhor, nós somos um povo só, e o testemunho que você dá, o testemunho que eu dou, o testemunho que a igreja dá, é de que nós somos realmente um povo. Deve haver comunhão. De repente, alguma coisa que foi dita de uma maneira e que não foi bem interpretada, alguma coisa que foi feita e que alguém se sentiu constrangido, não entendeu muito bem, de repente um modo de agir, um projeto, um trabalho, a gente tem que estar atento. E se houver necessidade, você vai lá e indaga, porque na verdade o que você quer é ter comunhão. Você não quer ficar dividido, você não quer ser alheio ao que o outro é, porque o outro é a igreja e você também é, então tem que ser todo mundo junto. O outro vai louvar, você também vai louvar, então vamos cantar juntos. A oração que o outro vai fazer, você vai dizer amém, então vamos estar juntos nessa oração, acompanhando a oração. A palavra de Deus que é pregada, o ensino que é trazido, você precisa estar atento para que você possa participar daquilo, você possa receber e possa transmitir. Nesses tempos de coronavírus, a gente está cada um na sua casa, aí vem o culto doméstico, aí você recebe aquele culto doméstico e é abençoado, e a sua participação fortalece aquele trabalho que vai abençoar outros. Aí você pega aquele hino que foi colocado no culto doméstico e encaminha ele para outra pessoa, aquele hino vai abençoar outra pessoa, aquela oração que foi feita, a oração de intercessão, a oração que foi feita por alguém ali, você vai encaminhar aquela oração para uma outra pessoa que está precisando receber a oração, e aquela oração vai ser bênção na vida daquela pessoa. O texto lido, a mensagem trazida, meus irmãos, aquilo que estamos fazendo vai nos unir cada vez mais. E é muito bom quando você dá esse testemunho, porque o testemunho do crente traz nele um sentimento de que ele é parte de um grupo, ele faz parte de uma obra, ele está cooperando para um trabalho, e ele vai entender o testemunho, né? É uma ação que é dada através do mover do Espírito Santo. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vão ser minhas testemunhas, né, aqui em Jerusalém, em toda a Judéia, lá em Samaria, né, e até os confins da terra. Você começa a agir pelo mover do Espírito Santo, e aí o que você falar vai trazer comunhão, porque, como eu acabei de dizer lá no Salmo 133, é bom e agradável viverem unidos como os irmãos, é como o óleo precioso, a unção do Espírito Santo sobre o sacerdote, o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, é bênção dos altos céus.
Então você vai querer viver essa comunhão. Se alguma coisa te atrapalhar, se alguma coisa tentar te impedir, você fala, não, em nome de Jesus não. O Senhor disse que nós precisamos andar juntos. É melhor serem dois do que um, não é? Pois é. Mas a Bíblia também nos diz que para andar junto tem que estar em acordo. Então a gente vai sentar, a gente vai conversar. A gente, igual eles, foram lá, conversaram. A princípio eles iam para brigar, mas chegando lá, ouvindo o que eles disseram, a explicação, eles ficaram em comunhão, eles se deram satisfeitos com aquilo que foi dito e eles continuaram sendo um povo unido, um povo só. É muito importante que você entenda isso. Primeiro, o testemunho vai chamar a atenção. O teu testemunho está chamando a atenção, precisa chamar a atenção. Segundo, o testemunho vai trazer comunhão. O teu testemunho está trazendo comunhão? O que você fala, o que você faz, a vida que você leva, o culto que você presta, está trazendo comunhão? E não só comunhão entre nós, né? Porque até aquelas pessoas que não conhecem Deus vão conhecer através de você, vão ser alcançados pela salvação através de você. Ou seja, essa comunhão vai aumentar, porque o povo de Deus vai aumentar, porque através de você Deus vai salvar outras pessoas. Mas finalmente, meu irmão e minha irmã, o testemunho, ele chama a atenção, o testemunho traz comunhão e o testemunho revela Deus. O testemunho revela Deus. O meu testemunho não vai revelar a mim. As pessoas não vão falar assim, é o Licurgo ou o pastor Licurgo. As pessoas vão dizer, é um servo de Deus, usado por Deus, porque é Deus trabalhando na vida dele. Aquela pessoa que canta tão bonito, você ouve aquela melodia, ela vai lá na sua alma, traz refrigério, traz alegria. Aquela pessoa está sendo um instrumento nas mãos de Deus. E é muito gostoso, porque a gente que faz a obra de Deus e dá esse testemunho, você que dá esse testemunho, a gente se sente feliz quando alguém olha para a gente e fala assim, você está sendo um instrumento nas mãos de Deus, você está sendo usado por Deus. A pessoa faz uma oração, e aquela oração traz bênção. E aí o outro diz, rapaz, que oração poderosa que você fez. Você foi usado por Deus para fazer aquela oração. A obra de evangelização, levar a mensagem e levar alguém a conhecer a Cristo como Salvador. Aí alguém diz assim, rapaz, através daquela mensagem, eu tive uma experiência com Deus e conheci a Deus como meu Salvador. É maravilhoso ouvir isso, é maravilhoso saber disso. Quando alguém é abençoado através de você, através do testemunho que você dá, a vida que você leva, a oração que você faz, a mensagem que você prega, o crente que você é. Meu querido, você está revelando Deus com o teu testemunho? O teu testemunho está fazendo as pessoas pensarem que realmente Deus é amor, é misericórdia, é bom, porque você está revelando tudo isso. Deus ele vai nos usando para que as pessoas vejam em nós a bondade dele, vejam em nós o amor que ele tem, vejam em nós esse empenho, né? Cada vez que a pessoa se empenha por Deus, quanto mais ele se envolve com Deus, mais ele vai sendo tomado por Deus de maneira tal que o que ele fizer vai fazer lembrar, né, o que Cristo fez. A gente vai olhar para o apóstolo Paulo, toda a obra do apóstolo Paulo, a gente vai olhar assim e pensar, poxa, o apóstolo Paulo, ele foi uma revelação, né? Um exemplo, ele levou o perfume de Cristo, né? As pessoas que quisessem olhar para Jesus Cristo, olhavam para ele, porque ia lembrar do Senhor Jesus Cristo por causa das coisas que ele fazia, a vida que ele levava. Tantos servos de Deus do passado que foram assim, na nossa história, tem o Simon, né? Tem tanta gente, a gente vai lembrar hoje, né? Nós temos conosco o Pedro, que dá esse testemunho maravilhoso, e tantos outros. Meu irmão, o testemunho que você está dando está revelando Deus. É muito importante que você tenha esse sentimento e essa consciência de que o testemunho que você está dando está revelando Deus. Esse texto aqui nos mostra que, ao final, tudo acabou em paz. Por quê? Aquelas pessoas, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, demonstraram, né, e mostraram para aquele restante do povo que o que estavam fazendo ali era dando testemunho. Um testemunho que chamou a atenção, um testemunho que causou comunhão, um testemunho que revelou Deus. Esse é o papel da igreja hoje. Esse é o meu papel e teu papel. Nesses momentos difíceis, né, em que a gente está vivendo essa situação que entristece, que traz preocupação e que mexe com a gente, né? Às vezes até um prejuízo, às vezes até uma dor. É muito importante nesse momento você pensar nisso, porque essa hora é muito, sabe, uma hora muito própria para você dar esse testemunho, né? Quando você pensa
no governo que a gente tem, né? E às vezes há preferências, né? Alguém prefere um, outro prefere o outro, mas a gente não pode deixar que isso atrapalhe a nossa comunhão, porque na verdade a gente pode torcer por um ou torcer por outro, mas todo mundo sabe que quem vai trazer a resposta final, quem vai resolver o nosso problema é Deus. E Deus pode resolver o problema com aquele que está lá, né? Se Deus fizer a obra, o problema vai ser resolvido, né? E a gente acredita nisso, né? E a gente deve dar esse testemunho, as pessoas devem ouvir, né, isso da gente, ver isso na gente, essa alegria, a alegria de ser um servo de Deus, a alegria do Senhor, nossa força, né? Pois é, quando você, mesmo diante de situações que talvez, né, de uma maneira natural, você iria reclamar, né, iria chutar o balde, iria se aborrecer, iria falar mal, mesmo nessa situação, você continua com essa alegria estampada no seu rosto, né? Às vezes alguém vê que em um momento, né, a gente é de carne e osso, a gente chora, a gente sente dor, a gente até reclama, mas a gente reclama aos pés do Senhor. A gente não vai dar um testemunho lá fora de alguém reclamão, de alguém mal-humorado, aborrecido, de alguém que está com medo, de alguém que está apavorado. A gente dá um testemunho para todo mundo de alguém que passa pela luta, mas sabe que tem um Deus poderoso, que é o Senhor da nossa vida e que cuida de nós a cada momento. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e que você dê esse testemunho em todo o tempo, porque através de você as pessoas vão conhecer cada vez mais o amor de Deus e vão ver que é possível ser feliz mesmo em momentos de dificuldade conforme esse. É possível continuar de cabeça erguida, continuar firme, constante, mesmo diante de lutas tão grandes quanto essas que a gente tem passado. São impossibilidades para nós, mas para Deus tudo é possível. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.